Vamos tirar todas as nossas dúvidas em relação a essa reunião que você está colocando, né, que foi a portas fechadas, com o próprio representante do Seturne, que já está na linha, ao vivo aqui conosco, Augusto Maranhão, consultor jurídico do Seturne, para falar sobre essa reunião, sobre essas providências, né, e o que o Seturne espera agora por parte da Prefeitura, para que essas linhas não sejam reduzidas e até possam voltar a circular aquelas que já foram retiradas. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Augusto Maranhão Filho, né? Isso, Augusto Maranhão Filho. Estamos ouvindo sim, muito bem, Augusto. Augusto, primeiro vamos tirar dúvidas em relação a essa reunião. Houve uma reunião a portas fechadas com a dirigente da Secretaria de Mobilidade Urbana antes da reunião com vereadores, com parlamentares, enfim, com outros representantes do segmento? Bem, houve uma reunião com os deputados, com os vereadores, um dia antes, onde o nosso consultor técnico, doutor Nilson Queiroga, tentou apresentar justificativas e soluções para o impasse. Um pouco antes da reunião com os vereadores, a secretária nos chamou também para ouvir esses argumentos, para tentar ali já conciliar ou trazer alguma solução. Em técnicas de negociação, isso é muito comum, você ouvir, fazer escutas separadas. Então, não vejo que isso seja nenhum tipo de conluio ou nenhum tipo de falta de transparência. Tentativa de se buscar um consenso. E o que é que vocês estão buscando, né? O que é que espera o Seturne para o retorno dessas linhas de ônibus que já foram retiradas e para que não haja necessidade de mais reduções? Primeiramente, eu queria dizer que não houve retirada de linhas. Houve a modificação de um pedacinho do itinerário. São 5 linhas que saíram do terminal das Rocas, porque o principal ponto ontem na reunião que nós pedimos e reiteramos é: coloque uma segurança lá, um guarda municipal no terminal que é da prefeitura para proteger o bem público e providencie a adequação de uma zona de estocagem. Ali nas Rocas, quem passa por ali via 30, 40 ônibus estacionados ali nas Rocas, competindo com os caminhões que ficam estacionados também para o porto, causando congestionamento e transtorno aos usuários locais. Então houve um redirecionamento do terminal de Rocas de algumas linhas para fazer o retorno no terminal da Ribeira, onde é a antiga rodoviária. Então, primeiramente, quer dizer que não houve retirada de linhas. E nessa reunião, nós também que haveria um risco de colapso do sistema, de falência geral do sistema, porque estava na iminência de acontecer mais um aumento do óleo diesel por conta da redução de petróleo, da produção de petróleo pela OPEP, e também, agora em maio, a nossa database. Fora isso, o prefeito Álvaro Dias não encaminhou até o momento a lei de desoneração do ISS que havia prometido e não divulga os dados técnicos do setor. Foi contratado um estudo da ANTP ao preço de R$500 mil para dizer o diagnóstico de quais linhas precisam ser operadas e o custo dessa operação. Então, a gente está pedindo, na verdade, que haja a divulgação dos dados para a CTU, que haja uma transparência nesses dados. Doutor Augusto, em relação a essa situação, quem é que comanda o sistema de transporte? São os empresários ou é a prefeitura, legalmente falando? Quem deveria comandar o sistema de transporte e quem de fato comanda é a STTU. Porém, no caso de Natal, há uma situação sui generis. O contrato de concessão, o contrato de permissão, venceu desde julho de 2010. A prefeita Micarla de Souza, na época, ainda prorrogou esse contrato por 6 meses e depois por mais 6 meses. E de lá para cá, nada foi feito. Em 2010, nós tínhamos 630 ônibus em operação em dias úteis. A idade média da frota era de 3 anos e meio, uma das melhores do Brasil. E esse jogo de empurra, que não faz licitação, que não divulga dados técnicos, que não se faz os estudos, foi levando a uma situação de falência do sistema, que agora não é uma coisa de hoje. Todo dia a gente escuta a reclamação de falta de ônibus velhos, de ônibus atrasados, de ônibus sem ar-condicionado, mas agora está chegando no colapso. Certo. Estamos à iminência de uma falência generalizada. Certo. E isso é responsabilidade do município.
Justamente, mas você disse deveria comandar legalmente, porque vocês, empresários, retiram os ônibus, não dão supostamente nenhuma satisfação ao público que ficou aí revoltado com essa situação, e também não tem uma definição legal para essa retirada. Vocês dizem que precisam dessa questão do estacionamento, tudo bem, não está se discutindo a legitimidade dessas reivindicações empresariais, está se dizendo o seguinte: vocês fazem o que querem sem que haja uma posição oficial de quem deveria comandar o sistema? É porque, teoricamente, não há descumprimento de contrato. Então não existe contrato. Porque não existe mais contrato. É por aí, Augusto? Bingo! Então tá tudo ilegal. Eu deveria mandar porque deveria haver um contrato com regras claras de deveres e obrigações. A STTU não cumpre as obrigações dela, que deveria ser calcular a tarifa, divulgar os estudos técnicos de custo do serviço, divulgar se vai fazer com a diferença entre o que arrecada e o que se gasta, se vai ser subsídio, se vai ser subvenção, se vai bancar a gratuidade dos idosos, dos estudantes. Não, todo dia é uma gratuidade nova, todo dia é uma interferência nova, e aí, como não há contrato, de fato fica essa situação de insegurança jurídica. As empresas vão reduzindo o serviço até o nível que cabe na arrecadação. Então, isso é muito ruim. A gente não quer fazer isso, mas infelizmente a arrecadação não está dando para cobrir o custo. A última planilha, Túlio, foi divulgada em 2019. O preço do óleo diesel era R$ 3,44, a gente está comprando a R$ 6,00, isso com desoneração do ICMS. Um ônibus novo naquela época era 344 mil, hoje é 700 mil. Um pneu naquela época era 1.750, hoje é 3.300. O volume de passageiros era 350 mil passageiros por dia, hoje é 180. Tem alguma coisa que está errada. Certo, isso aí sobra para o Seturno ser o vilão da história. Quando, na verdade, o grande vilão é a administração pública, que não divulga os dados, não faz a licitação e sempre joga para a próxima gestão o problema. Foi Carlos Eduardo novamente. Foi Álvaro Dias novamente, vai ser o próximo prefeito que vai resolver? Isso aí é uma situação realmente séria. Mas quando o senhor fala aí sobre não ter contrato, quer dizer que já que não tem contrato, não tem nada legal, né? A concessão, ela não existe, é isso? Do ponto de vista legal, eu tenho um ônibus, eu comprei um ônibus agora e vou botar na linha tal, porque não tem nada quem manda, não tem contrato, não tem nada. Essa é a grande questão. Cadê os órgãos de controle para responder isso? Cadê a STTU para responder isso? As empresas, pela primeira vez na história, devolveram as linhas de ônibus. Isso é no passado recente, todo mundo tomou conhecimento, a empresa devolveu linha. Hoje a gente não pode mais devolver linha por conta da decisão judicial. Então eu vou diminuir a linha. Augusto, alguma sinalização da Secretaria de Mobilidade em relação a esses pedidos de vocês, essas reivindicações, a própria pressão dos usuários do transporte público? O que a gente pode esperar? Veja bem, há duas coisas que precisam ser colocadas muito claramente. A primeira questão, o bairro da Roca está desassistido? Não. Circulam por lá 9 linhas de transporte urbano que fazem cerca de 300 viagens por dia. O que mudou foi o ponto de integração de ser das Rocas para ser na Ribeira. Então, isso é um ponto. A segunda questão é a necessidade daquela oferta de veículos total nas Rocas. O desenho das linhas urbanas de Natal corresponde ao que foi projetado em 1980. A gestão do prefeito Marcos Formiga. É sabido e ressabido que o centro da cidade saiu das Rocas, Ribeira e Cidade Alta para ser o eixo Middle e Natal Shopping, centro administrativo. Então, isso é um ponto que a STTU não responde, porque não é conveniente para ela dizer, olha, a cidade mudou, precisamos mudar, precisamos ajustar. Transporte é dinâmico. Agora, enquanto não houver a licitação, a situação não vai melhorar. E aí o que a STTU pode fazer? Ela pode multar e declarar a caducidade da ordem de serviço. Ela fazendo isso, acontece o quê? Ela é obrigada a fazer a licitação. Então nós já estamos dizendo assim, faça a licitação logo, tome as linhas todas do serviço e delegue para um novo concessionário, que pode ser a gente ou não. A licitação é concorrência pública. Agora, o que não dá para ficar é esse jogo de empurra. Doutor Augusto Maranhão Filho, nesta reunião que vocês tiveram a portas fechadas, só os empresários e a STTU, a secretária, o senhor desabafou dessa mesma forma para a secretária?
A gente vem desabafando dessa mesma forma para a secretária há mais de 5 anos. Era a Alexina, veio o doutor Paulo César e agora está a secretária Daliana Bandeira, que é uma pessoa de extremo gabarito, mas agora precisa do chefe do executivo também para dar a sinalização. Cadê o estudo que foi contratado pela NTP que se entregar em janeiro? Cadê o edital de licitação? Era prometida para janeiro, fevereiro, março, abril, por outro ano. São 13 anos que a população de Natal aguarda isso. As empresas estão empobrecendo, a população de Natal está tendo um serviço de qualidade deficitária. O que é que falta para Natal estar na vanguarda do transporte? Em 1992, nós ganhamos um prêmio da América Latina de melhor sistema de transporte do Brasil e da América Latina. 92. Então, estamos em 2013, Augusto, 2023, nesse atraso. Então, a pressão do Seturne hoje não é apenas para aumento de tarifa, não é? É para também a realização da licitação. Porque, num primeiro momento, ficou parecendo que os empresários estavam pressionando para o aumento da tarifa. Que tarifa ideal seria essa, por exemplo? Olha, depende muito do contexto do que vai ser aplicado, qual o nível de serviço que se deseja. Se o ônibus vai ter idade média de 8 anos, de 5 anos, de 3 anos e meio, se é com piso baixo, se é com ar-condicionado, isso tudo são variáveis que não cabe ao Seturne decidir. Cabe ao Poder Legislativo e ao Executivo definir o nível de serviço. A partir daí se calcula o preço. Tem um preço público e tem um preço de remuneração. O que a gente defende não é que reajuste de tarifa, não tem prerrogativa de dizer se a tarifa vai aumentar, vai baixar, se vai ser tarifa dinâmica, como a Câmara quer fazer agora, um preço maior num horário, preço menor em outro horário. Isso é o poder público que define. O que a gente tem que analisar é que a remuneração do contrato, o custo quilométrico seja, e hoje um custo quilométrico do serviço de transporte coletivo, com a idade média de Natal e o veículo padrão de Natal está em torno de R$10 por quilômetro. E aí ele vai fazer a conta de quanto isso representa na tarifa, se vai ter subsídio, se vai ter auxílio financeiro para gratuidade. Existem várias políticas públicas a serem empregadas e cabe ao município decidir. Perfeito. Augusto, alguma consideração a mais? Não, eu gostaria de agradecer o espaço, a gente está à disposição para contribuir com um debate técnico. Agora, sem politicagem, mas com política. A gente entende que a população tem a sua justa reclamação, queremos prestar um bom serviço, temos capacidade técnica e conhecimento técnico dos ajustes que precisam ser feitos, e hoje são muito poucos ajustes. Agora, é preciso que se encare com responsabilidade essa demanda. Quanto o custo do serviço de transporte público e qual o nível de serviço público que a gente deseja. Fixado o nível do serviço, vamos fazer o custo e fazer a licitação. Natal está maduro o suficiente para fazer essa licitação. Não há justificativa. O que me parece é que a prefeitura sabe que o custo da licitação tem um impacto tarifário alto, ela não quer subsidiar, só quer aumentar as gratuidades e fica jogando, empurrando isso com a barriga para a próxima gestão. Eu acho que chegou o momento, já foi enfrentada a pauta do plano diretor, tem que se enfrentar a pauta da mobilidade urbana. Perfeito. Augusto, obrigada pela sua participação hoje aqui no 12 em Ponto 98, trazendo tantas informações esclarecedoras. Boa tarde. Obrigado, um abraço. Conversamos com Augusto Maranhão, filho consultor jurídico do Seturne. Tá clara aí a situação, né? A bagunça geral. O empresário, que é advogado, representando aí os empresários. Que passa para a população a sensação que os empresários, os donos dos transportes, é que são os dificultadores da licitação, né? Que são não quero, porque no passado eu acompanhei isso. Na verdade, os empresários morriam de medo de uma licitação, porque ia ter concorrência, competitividade, e eles poderiam perder. Hoje é o contrário, os empresários estão peitando a prefeitura pela licitação. E a secretária fica chateada quando um deputado diz que essa relação é obscura. Na verdade, é muito pior do que isso. E a gente está vivendo aí numa situação de bagunça generalizada sem amparo legal. Não existe sequer contrato para a manutenção das linhas que estão hoje. Desde é uma coisa 2010, absurda. não é? Desde a época de Micarla de Souza, prefeito. É uma coisa realmente absurda. E a gente faz esse convite aqui publicamente também à secretária Daliana Bandeira, porque isso é uma prestação de serviço, para que a secretária possa vir aqui esclarecer essa situação
redução, não somente da questão da tarifa, né, mas principalmente do transporte público de uma forma geral. O fato é esse, é que os empresários é quem estão mandando e desmandando pela omissão da Prefeitura de Natal, da Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano da capital. É muito forte o que ele disse. Já enfrentaram a questão do plano diretor, agora tem que enfrentar a questão do transporte público, né, da solução para o transporte público. Agora, um esclarecimento também que ficou é o seguinte: não foram retiradas linhas do bairro das Rocas, como estava sendo divulgado inicialmente. O que o Seturne retirou foi o terminal de ônibus, ou seja, onde as linhas terminam e os ônibus ficam lá parados esperando para a próxima saída. Essa questão aí é preciso saber quem utiliza isso, que impacto tem, mas o fato em si não é se tirou ou se não tirou, é que tirou, que mudou, sem dar a menor satisfação a quem comanda o transporte em Natal, que é a Secretaria de Transporte. Então, tá vendo que realmente tá uma bagunça geral, faz-se o que quer e essa STTU fica só olhando. Na verdade, o que a gente vê da STTU hoje é uma grande fábrica de multas. Aí sim, ela tem eficiência para cobrar, meter, hein? Não é isso? Não, tô falando sim, outra coisa. É outra coisa. A fábrica de multa da STTU, que isso aí funciona muito bem, mas o gerenciamento do serviço de transporte aí não tá longe. Pois é, aguardar aí, né, que esse desfecho seja favorável para todos, principalmente para os usuários do transporte público, para que não fiquem prejudicados. Vem aí agora no mês de maio a database dos rodoviários, ou seja, aumento de salário, e de fato precisa encontrar uma solução para tudo isso.